Voltamos com o tema da Quarta do Amor dessa semana, que é sobre relação abusiva. Aqui conosco a psicóloga Elisa Távora. E Elisa, já voltamos com mais uma mensagem que chegou no nosso WhatsApp. E olha, muitas mensagens hoje anônimas, então eu quero reforçar, pode ficar tranquilo, pode mandar com toda a segurança, a gente não vai expor o nome, não vai expor o número de telefone, porque a sua participação é muito importante. E a gente sabe que às vezes você não tem uma pessoa, uma rede de apoio num momento como esse. Quando o marido quer proibir as roupas, não gosta que ela converse com as amigas e não deixa ir para a academia, isso é um relacionamento abusivo? Então, isso pode ser exemplos, né, de situações abusivas. Vai caracterizar um relacionamento abusivo quando isso é muito frequente e vai perdendo autonomia, vai perdendo espaço e é o outro que está no controle. E aí vai vendo, por exemplo, essa mulher, essa pessoa, porque também tem mulheres que se colocam nesse lugar, né? Mas esse exemplo está falando de uma mulher, essa mulher como um objeto para sua satisfação. E aí se vai tirando e isso é realmente algo frequente, pode ser visto como uma relação abusiva. Você sim. colocou, foi uma mulher, mas se invertesse, não deixa jogar futebol, não deixa ter amigos, vale também para o homem. Vale também para o homem, né? A gente tem que lembrar que sim, existem muitas mulheres, né? Muitas vezes nós mulheres também temos comportamentos abusivos, de ciúme excessivo, né? De não deixar ir para o futebol, para ter aquele momento com os amigos e tudo mais. Então, tem relações, né, que têm comportamentos abusivos onde se alternam, né? Tanto o homem quanto a mulher, ou as duas pessoas, pode ser até uma relação afetiva, onde ambos revezam os seus comportamentos abusivos e isso pode ser, assim, perigoso porque vai numa escalada, né? E pode ser cada vez mais violento, né? Porque a violência, ela não é só violência física, né? Mas violência psicológica, violência verbal. Perfeito. Tem mais uma pergunta? E quando o marido não deixa a mulher sair com parentes e reclama até que ela olhe para outras pessoas? Então, olhando a pergunta, né, pensando nesse contexto, me dá a ideia, né, dessa mulher que tem aquela relação ainda muito próxima à família de origem, né? Pode ser que esteja muito fusionada lá com a sua família de origem, e pode ser que esse marido seja bastante inseguro, porque para onde está olhando e de que forma, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa fica muito enciumada, ela está falando de si, da sua insegurança, do seu medo, né? Então, volta para aquela outra situação de que uma boa conversa, comunicação, que acordos que essa relação tem. Uma relação abusiva não tem acordos, a coisa vem de cima para baixo, vem só de um, né? Não consegue ter combinados, né? As coisas não conseguem ser faladas e ouvidas por ambos, né? Vou falar uma coisa bem polêmica e não vou comprometer a Elisa, não vou colocar ela numa saia justa, mas eu tenho uma teoria sobre a pessoa que é muito ciumenta. Que eu acho que quem é muito ciumento, no fundo, é quem apronta. Então ela acaba projetando no outro que vai fazer o mesmo. Não vou te colocar numa saia justa, porque eu sei que tu fala sempre de um ponto de vista assim, né, mais do coletivo, dos comportamentos de uma forma em geral. Mas é minha teoria particular. Na verdade, isso é uma das possibilidades e a gente vê isso acontecendo na prática e também vê na prática aquele muito inseguro, né? Vamos dizer assim que talvez desse para dividir em duas classes, assim, né? Mais ou menos essas duas tendências, né? Ou aquele que tem ciúmes porque faria ou já faz, ou porque está com uma questão, né, mais de autoestima, de insegurança, né, e que não está vendo o seu valor dentro daquela relação. Perfeito. Temos mais uma pergunta, Micael? Temos. Estou em um relacionamento abusivo. Bah, que pergunta boa. Tem como ele mudar? Tá. Ele, não sei se é o relacionamento ou se é a pessoa, né, se é o marido ou namorado, assim, quando um muda, o outro muda, né? Então, se a pessoa está num relacionamento abusivo, ela já tem consciência disso, show, já é um primeiro e importante passo, né? Porque eu não tenho que mudar, eu não tenho como agir sobre algo que eu ignoro. Então, se eu já identifiquei que eu estou num relacionamento abusivo, é o primeiro passo. E é poder se empoderar, poder dar conta, né, se responsabilizar pela própria vida, pelas próprias atitudes, se colocar de uma outra forma, a tendência é que o outro também tem que se colocar de uma outra forma. Muitas vezes, aquela pessoa que se coloca como abusador, né, que está nesse papel de abusar, ele vem de relações abusivas, né, aquelas relações que a gente vive na infância e na sociedade, mas principalmente na infância, né, na família de maneira geral, nos traz, né, um viés que pode estar reproduzindo nesse papel, tanto de abusador quanto de vítima. É pesado chamar de abusador, né, dentro desse contexto, mas quando é uma situação abusiva bem específica, né,
como bater, cercear, não dar liberdade de expressão, não ter acordos, né, fica aquela relação hierárquica, é sim, né, uma situação abusiva que pode significar um relacionamento abusivo mais intenso. Então, o primeiro passo é a pessoa olhar assim, ok, eu posso me comportar diante dessa situação de uma forma diferente? Eu dou conta? Qual a minha rede de apoio possível? São situações que cabem denúncias? São situações que eu posso resolver? Envolve risco, né? Risco risco físico, risco psicológico. Muitas vezes isso, até estava comentando com você antes, né, no intervalo, de uma paciente que ela viveu silenciosamente, né, um namoro, um casamento, uma gravidez, só depois que a filha tinha aproximadamente 2 anos, 3 anos, que ela foi conversar sobre isso com família, procurar terapia e aí sair da relação abusiva. Ela viveu todo esse tempo de uma forma silenciosa. Então, qual é a rede de apoio que essa pessoa pode buscar? É se fortalecer numa terapia, é se fortalecer para mudar a sua postura, que pode ser que isso ajude a mudar o relacionamento ou, porventura, mudar de relacionamento, de preferência depois que ela aprender a funcionar num outro padrão. E aí ela vai estar pronta para um novo relacionamento, se for o caso. Não tem um dedo podre, né? E aí, né, tira essa história de dedo podre, porque às vezes a pessoa está num relacionamento abusivo, quer sair, mas não se cura, né? Não entende o que permite, o que faz com que ela esteja numa relação assim. E aí vem o dedinho que atrai novamente uma pessoa abusiva. Atrai, na verdade, ela escolhe, né? Escolhe inconscientemente, porque aquele é um lugar familiar, conhecido, né? Familiar no sentido de conhecido. E aquele jeito de funcionar é familiar, é normalizado, né? Ela se sente atraída por aquilo sem nem perceber. Muito bom. Tem mais uma pergunta. Xingamentos durante discussões, humilhações e tratamento de silêncio caracterizam uma relação abusiva? A intensidade sempre que vai caracterizar. São exemplos de comportamentos abusivos. A intensidade que isso acontece e a forma com que a pessoa se coloca diante disso, a pessoa que foi xingada. Por que ela está permitindo que fale com ela dessa forma? A gente está falando de 2 adultos, né, que se colocam, que deveriam se colocar de igual para igual, né, em termos de respeito, de possibilidade, de merecimento de um lugar de respeito. Né, que negociações que esse casal está fazendo, né, que negociações dentro de uma situação respeitosa, quais os valores que permeiam essa relação, né, quais os acordos que eles precisam ser constantemente refeitos. Né? Então, são exemplos de comportamentos abusivos, mas a intensidade é que vai caracterizar como uma relação abusiva mais permanente, né, ou mais presente na rotina, né? Bem, a Elisa já respondeu uma pergunta que eu acho que é fundamental e por isso a importância da sua participação. Já anteciparam a pergunta que eu estava aguardando para o final, que é se é possível, né, ressignificar, continuar num relacionamento que você gosta da pessoa, mas sente que não está saudável, ou então como sair disso. A mensagem foi essa, né, Elisa? Se conhecer primeiro, saber se dá conta de mudar aquilo, e aí ou escolher ficar no relacionamento ou partir para um novo. E buscar uma rede de apoio para isso, né? Então, muitas vezes é ser um tratamento psicológico, tem grupos de apoio, se for o caso, né, situações mais específicas, denúncia na delegacia da mulher, apoio com amigas, aí sempre vai depender da gravidade. Se decidir, por exemplo, decidir finalizar um relacionamento que é abusivo, que não está agregando, que não está fazendo bem, eu já tenho que estar ciente de que vai ser difícil, mesmo que seja doloroso viver isso, mas existe um sentimento, existe um amor, algo que traz ali que é bom ou que é para ser bom. Então, muitas vezes as pessoas, tanto as de fora quanto as que estão participando desse relacionamento, não entendem que vão sentir falta. Então, assim, a decisão é bom já saber que vai sofrer. Porque se eu já sei que eu vou sofrer, que eu vou sentir saudade, que eu vou sentir vontade de voltar, eu posso buscar ferramentas para lidar com isso de uma forma mais saudável. Né? Deu aquela saudade, eu só lembro das coisas boas. Eu tenho que lembrar por que eu quis sair. Não só porque que eu quis entrar ou continuar na relação. Perfeito. Elisa Távora, muito obrigada pela sua presença. Você de casa que mandou perguntas também. Muito obrigada pela confiança, Elisa, né? Que é uma confiança realmente receber relatos aqui, perguntas. Muito obrigada. Com certeza. Sempre bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada pelas